Eu começo a conversa, primeiramente, agradecendo a presença física do Rodrigo Correia da Silva, que é presidente da Câmara Britânica em São Paulo, e a presença remota do professor Cairo Junqueira, professor de Relações Internacionais, que conversa conosco desde Aracaju, Sergipe. Em comum entre os dois, tanto o Rodrigo quanto o professor Cairo, a expertise de ambos em União Europeia e Reino Unido. Bom, é claro que nós vamos falar agora do novo governo britânico. Para pontuar para todo mundo, Boris Johnson é um novo premier do Reino Unido desde o dia 24 de julho. Desde o dia 24 de maio, começou-se a especular quem seria o novo chefe de governo britânico, depois da renúncia de Theresa May. Foram 2 meses de disputas internas do Partido Conservador. Percebam que não houve uma eleição popular, e sim um voto de aproximadamente 160 mil pessoas que pertencem ao Partido Conservador em todo o Reino Unido, e houve então a escolha de Boris Johnson. Nenhuma surpresa, desde que começou a disputa, assim que Theresa May renuncia, Boris Johnson já aparecia como franco favorito. Vou pegar emprestado aqui um termo da crônica esportiva, deu a lógica. A vantagem daqui para frente é que se sabe, talvez com um pouco de mais clareza, como é que vai ser o processo do Brexit. Quando Boris Johnson toma posse e faz o seu primeiro discurso como premier empossado, ele diz que vai entregar então o processo de Brexit, vai fazer uma união do país, claramente dividido entre aceitar a saída do Reino Unido da União Europeia e não, e combater Jeremy Corbyn, que é um vociferoz crítico do Partido Conservador, o Jeremy Corbyn, que é líder do Partido Trabalhista. Bom, já que está todo mundo agora posicionado na história do Reino Unido, do Brexit, da União Europeia, eu começo a conversa então com o Rodrigo para saber justamente disso. Rodrigo, tendo diante esse cenário, claro, Boris Johnson, líder do governo britânico, o que se espera do Brexit? Vai acontecer em 31 de outubro, como é planejado, e de que maneira, o que se sabe por enquanto? O que a gente espera é que vai acontecer em 31 de outubro. A grande questão é o que vai acontecer, né? Qual Brexit será? O Boris Johnson, a gente sabe que ele foi o grande defensor do Brexit. Ele tem uma característica de ser disruptivo, né? Você tem líderes que são mais ou menos disruptivos, ele se coloca como uma liderança muito disruptiva, e ele já declarou que, se não tiver um acordo com a comunidade europeia que tire do acordo o backstop, que era aquela proposta da Theresa May de não fechar a fronteira com a Irlanda, ele vai sair de qualquer jeito, com acordo ou sem acordo. Politicamente, essa estratégia dele, né, da disrupção e de dar uma cartada tão pesada assim, normalmente se busca que o outro lado mude um pouco de posição. A comunidade europeia já está desgastada, já está cansada, já negociou, já prorrogou prazo. Então, aparentemente, Bruxelas também não está disposta a mudar de posição. Mas agora mudaram os atores, mudou também a presidência do Parlamento Europeu. Então, vamos ver um pouquinho mais como é que isso vai se desenvolver. Mas, claramente, a estratégia dele é fazer uma declaração muito pesada na largada da negociação para ver se o outro lado muda um pouco a união de posição que eles estavam. Rodrigo, vou pegar o finalzinho da tua resposta para introduzir aqui na nossa conversa o professor Cairo Junqueira, justamente para a gente colocar esse outro grande ator, que é o Parlamento Europeu. Como você lembrou, ele também foi renovado por conta de eleições que estavam sendo programadas já estavam no calendário eleitoral europeu, e a gente tem um novo Parlamento Europeu, assim como nós temos um novo chefe de governo britânico. Professor Cairo, isso facilita a negociação do Brexit, tendo em vista que agora a gente tem atores renovados, ou as dificuldades vão continuar a mesma? E muito obrigado mais uma vez por ter aceito aqui o nosso convite de entrevista. Olá, Marcelo. Olá, Rodrigo. Prazer falar aqui com vocês, mesmo de longe. Acredito que a nova composição do Parlamento Europeu em si não vai ser a primeira variável que vai facilitar ou complicar a saída do Reino Unido da União Europeia, né? O que a gente tem acompanhado, e o próprio
Rodrigo pontuou isso muito bem, é uma série de diferença de interesses, né? É isso que vem explicando esse processo e essa relativa dificuldade, né? O referendo ocorreu em junho de 2016, já completou então 3 anos, e num primeiro momento pensou-se que a saída do Reino Unido seria um tanto quanto mais rápida e um tanto quanto mais fácil, digamos assim. Mas o que acontece na verdade, né, como eu disse, essa diferença, essa incompatibilidade de posições políticas, e ela vai ocorrer em diferentes níveis. E é o que a gente vê exatamente um problema político interno no Reino Unido, né? Por isso que agora a gente tem essa nova característica, essa nova configuração com o Boris Johnson, e essa diferença que está colocada ali na política interna, política doméstica do Reino Unido, ela vai se contrapor ao interesse da própria União Europeia em si, né? Só que a União Europeia em si, esse interesse do bloco regional, claro que vai perpassar, obviamente, o interesse do Parlamento Europeu, mas a gente tem que ver isso como um processo bem mais amplo, bem maior, que vai envolver aí as outras instituições da própria União Europeia, como a própria Comissão Europeia, o Conselho de Ministros e tal. Então, claro que houve aí, e tem havido não somente nessa última eleição agora recente do Parlamento Europeu, a penúltima, salvo engano, que ocorreu em 2014, ela vem mostrando um pouco mais dessa elevação de um setor eurocético, né, que se aproxima do Boris Johnson. Então, talvez nesse sentido aí haja certa afinidade de agendas, mas acredito eu que o processo do Brexit é bem mais amplo e bem maior para ser entendido do que essa configuração, compatibilidade com o Parlamento Europeu em si. Rodrigo, vamos sair um pouco do macro e entrar no micro. Quer dizer, a gente estava falando agora de uma visão mais ampla da União Europeia, agora voltando para dentro do Reino Unido. Claro, estamos falando aí de 4 nações envolvidas, né? Que é a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda do Norte e o País de Gales. Então, essa estrutura é que está saindo da União Europeia e existe, desde que a gente tem aprofundado essa discussão, a gente ouve 2 termos, o hard Brexit e o soft Brexit. Uma tradução literal muito simples, uma saída mais dura e uma saída mais suave, ou seja, com menos desgaste para a União Europeia, para o Reino Unido, e uma versão mais dura, quer dizer, que são as barreiras alfandegárias, apenas um exemplo, sendo mais rigorosas para o Reino Unido. Existe uma parte não só dos executivos, mas também do parlamento, principalmente, que defende essa saída mais hard, mais dura. A quem existe uma vantagem em ter uma saída mais difícil do Reino Unido da União Europeia, se é que eu posso usar esse termo difícil? Para quem interessa esse hard Brexit? Eu estava ouvindo aqui, estava pensando, né? Eu acho que existe uma questão interna muito mais difícil no Reino Unido do que em relação à comunidade europeia. Por quê? Se a gente olhar a eleição, o referendo, ele teve uma margem muito pequena que aprovou o Brexit, mas se a gente olhar o mapa de votação, a Inglaterra foi fortemente favorável ao Brexit e os outros países não foram, né? Então, essa diferença grande é como se você tivesse um Brexit esperado dentro da Inglaterra e um desejo de manter uma relação com a comunidade europeia nos outros países, né? A Escócia, né, principalmente, voltou para a permanência. Para a permanência. Uhum. E aí a gente teve uma mudança também, que quem estava comandando o processo era a turma que não queria o Brexit. A Theresa May, ela foi da campanha contra o Brexit, então, de certa forma, ela estava tentando montar um acordo que mantivesse a relação mais próxima do Reino Unido com a comunidade, e agora nós temos o Boris Johnson que queria o Brexit, quer o Brexit. Do ponto de vista dos atores internos, então nós temos, do ponto de vista da população, a Inglaterra, que está do lado do Boris Johnson e quer um Brexit muito duro, muito rápido.
a população dos outros países que nem queria o Brexit, portanto, está muito mais favorável a um semi-Brexit, que mantenha essa relação. E, do ponto de vista de quem quer um Brexit duro, e aí tanto atores econômicos quanto a população, você tem a questão da imigração, né, que foi o tema do Brexit. Então, eles querem uma coisa dura, que feche as fronteiras, porque a preocupação deles é com imigração. Você tem a questão econômica, porque a partir do momento que o Reino Unido está na comunidade europeia, ele tem que seguir uma série de padrões da comunidade europeia, né? E aí você tem questões regulatórias, você tem questões migratórias, questões tributárias. Então, essa parte dos atores entende que isso virou uma amarra para o Reino Unido, que era uma economia mais dinâmica e perdeu o dinamismo quando aceitou aderir a essas regras que não são, talvez, tão liberais quanto seriam se o Reino Unido tocasse a própria vida. Além do que, o Reino Unido, estando na comunidade, ele não pode fazer tratado sozinho mais, né? Então, também seria uma outra amarra. Então, os atores que são a favor de um Brexit muito duro, eles querem se livrar dessas amarras, entendem que a economia britânica ela é mais dinâmica do que a europeia e que, portanto, você teria um crescimento não tendo que seguir esses parâmetros. A ver, porque de outro lado você segue os parâmetros e você, portanto, tem acesso a um mercado muito grande. Então, mas são esses duas forças que estão em disputa. Uma Inglaterra livre, mais dinâmica, na cabeça de quem acredita nisso, ou uma Inglaterra, um Reino Unido mais integrado com a comunidade, que é um mercado extremamente interessante e que geopoliticamente também é melhor você estar num bloco maior. Então, é isso. Professor Cairo, a gente fazendo uma leitura política do Boris Johnson, a gente tem uma noção do que ele vai fazer aí como primeiro-ministro, mas o que me chamou muito a atenção foi o primeiro discurso dele na frente da residência oficial, em Downing Street, número 10, em que ele fala 3 coisas basicamente. O Brexit Delivery, né, entregar o Brexit no dia 31 de outubro, como já estava concordado com o Parlamento Europeu, unir o país claramente dividido e combater o Partido Trabalhista. A gente tem ali uma divisão de forças muito clara entre os 2 maiores partidos do Parlamento Britânico, os trabalhistas e os conservadores, que historicamente é o partido que mais tempo ficou comandando o Parlamento Britânico e, consequentemente, todo o Reino Unido. Agora, falar em união e ter uma quebra de forças ali tão clara me parece uma contradição em termos, né? Ele vai conseguir ter essa união popular, sendo que ele era um político já muito claro nessa posição pró-Brexit? Como é que ele vai lidar agora com a Escócia, que está falando de novo em, quem sabe, sair do Reino Unido para, num futuro não muito distante, voltar à União Europeia? Ele vai realmente conseguir fazer essa integração nacional? Então, Marcelo, a gente tem que distinguir, né, a política, normalmente eu falo assim, entre a prática e o discurso, né? A prática, ela vai demandar tempo, né? Nós não sabemos como que esse processo vai se dar. Espera-se que até o final de outubro realmente o Brexit tenha um ponto final, mas é um processo, como o próprio Rodrigo estava falando, extremamente complexo, e o Boris Johnson ele vai ter que ter muito jogo político para lidar exatamente com essa situação. Mas é interessante a gente tocar nesse ponto, porque o Boris Johnson ele não é uma figura nova na política britânica, né? Ele foi prefeito de Londres, salvo engano, ele já foi ministro de Relações Exteriores, então ele sabe o jogo político em que ele está lidando ali. E isso, né, independentemente da visão política dele, pelo fato dele ser do Partido Conservador, isso pode ser um facilitador desse processo. Mas, a par disso, penso eu que o outro lado da política, que é o discurso, nesse momento, ele vai ter uma importância vital nesse caso, né? Porque o jogo político ali do Reino Unido ele está extremamente fragmentado, extremamente dividido, e por isso que o Boris Johnson já chegou e na primeira fala dele, né, já disse que, igual você mencionou, Marcelo, que quer unificar o país
E ele também disse que quer fazer com que o Reino Unido seja o melhor país, algo nesse sentido, assim, um grande país a ser vivido, né? Tanto é que já começaram a fazer paralelos entre o próprio Boris Johnson e o Donald Trump, né? Com esse discurso que nós comentamos na ciência política, nas relações internacionais, um discurso mais em um tom nacionalista, digamos assim, de aumento do interesse nacional, fortalecimento da soberania, e é exatamente um pouco desse discurso que está, né, na base exatamente do próprio Brexit, né, de igual os pontos que o Rodrigo tocou, a questão de imigração, economia, ou seja, é tentar trazer um pouco mais esse debate para o próprio nível nacional, para o próprio governo, e que isso não se descentralize e fique fora das fronteiras nacionais. Por isso que esse discurso agora, ele ganha relevância. Ele não vem agora de 2019, é um pouco antes, né, esse aumento do nacionalismo, mas o Boris Johnson ele reflete um pouco desse jogo político que a gente está falando aqui, de aumento do nacionalismo, crítica das instituições como a própria União Europeia e um movimento em torno do que a gente chama de desglobalização ou antiglobalização, né, e que foca nas temáticas de imigração e economia em si, como o Rodrigo mencionou. Rodrigo, trazendo a nossa discussão para mais um aspecto econômico e menos político, as projeções do Banco da Inglaterra são muito pouco favoráveis, para não dizer que elas são quase negras, né? 3 pontos principais: uma provável desvalorização da libra esterlina, que é uma moeda mundialmente forte, pouca geração de emprego e mais desemprego, e talvez uma desaceleração da economia que leve a consequências claras, que é inflação e queda no PIB. O Reino Unido tem um histórico de recuperação, 2 guerras mundiais em que as nações ali foram praticamente reconstruídas. A gente sabe que os britânicos têm um enorme poder de resiliência. Você consegue ter uma ideia de quanto tempo o Reino Unido vai se reerguer depois do Brexit? São 2, 5, ou isso é um período para uma década ou 2? Isso, uma coisa difícil de fazer previsões porque é uma coisa, primeira vez no mundo, né, que isso acontece. É interessante do ponto de vista institucional, porque está sendo uma saída institucionalizada do bloco, né? Não teve guerra, não teve briga, não teve nada, mas do ponto de vista econômico é uma novidade, né? O que a gente sabe de plano preparatório do governo britânico com a Theresa May, então vamos ver como é que isso vai continuar, é que havia uma intenção de, havendo um Brexit sem acordo, reduzir as tarifas de importação a 0 para controlar a inflação e, a partir daí, começar uma reconstrução de relações internacionais que hoje estão muito focadas na comunidade europeia, né? E aí um exemplo é o acordo com o Brasil ou o Mercosul, por exemplo. Hoje é uma coisa que não se pode nem discutir, mas que a chancelaria britânica vai ter que começar a retrabalhar tratados para reconstruir as relações internacionais nesse novo contexto. Como a gente sabe, esse tipo de negociação não é rápida. Uma vez feita a negociação, depois tem que ser homologada pelos países e, a partir daí, ela começa a gerar efeito econômico e você consegue reinserir o Reino Unido dentro do novo contexto internacional. Obviamente, a Europa também vai fazer a movimentação dela, não é por acaso que agora saiu o anúncio político do acordo da comunidade com o Mercosul. Então, como toda transição, e pensando em países, deve levar 5 a 10 anos, sim. Não se sabe se o impacto inicial vai ser tão profundo assim, né? O governo britânico tem se preparado para isso, então há conversas, já há uma aproximação muito maior com países não europeus, mas ninguém tem como prever qual vai ser o tamanho do tombo, mas que vai levar um tempo para recuperar, natural que vai. Rodrigo, eu faço uma ideia de que os britânicos agora vão olhar para o outro lado do Atlântico, e aí tem as 3 Américas, em prováveis novos parceiros comerciais, uma vez que eles já não são tão benquistos no bloco em que eles tiveram por 46 anos, que é a União Europeia. Como é que o Brasil está inserido nesse contexto? Nós somos capazes de atender demandas dos britânicos? Somos. Uma coisa interessante é que a relação comercial Brasil-Reino Unido ela é superavitária
para o Brasil, que é uma coisa bastante rara, né? E nisso o governo britânico tem sido extremamente competente em se aproximar do governo brasileiro. Já é uma aproximação que existe há muito tempo, mas nos últimos anos foi incrementada. O Brasil também está se preparando para estar mais inserido nas relações comerciais internacionais já de algum tempo. Então, teve a OCDE, o Reino Unido sempre apoiou a entrada do Brasil. Agora nós começamos com o apoio do Banco Mundial e do Prosperity Fund britânico, com o projeto do Ombudsman de Investimentos na CAMEX. Então, assim, o Brasil também está se preparando para isso. Então, juntando a aproximação maior do governo britânico e preparação do Brasil, acredito que sim, acredito que as relações internacionais comerciais e de investimento vão se aprofundar muito. Professor Cairo, vamos voltar então para agora uma leitura da União Europeia. Vamos supor que tudo aconteça como está planejado. Dia 31 de outubro é o último dia do Reino Unido dentro da União Europeia. Dia 1º de novembro seria o primeiro dia útil de uma nova configuração histórica que começou na década de 70, em 1973, quando o Reino Unido é um dos pilares de sustentação de criar então o sistema embrionário que a gente depois, ao longo da história, ficou conhecendo como União Europeia. Claro que isso, a me parece, que vai fomentar outras lideranças políticas ou outros espectros políticos a também levar países para a saída da União Europeia, diante do que o Rodrigo falou agora há pouco, dizendo de que há um discurso nacionalista, que muitos governos ou partidos têm uma visão de que estar na União Europeia tem muitos ônus e poucos bônus, tem muitos compromissos com o bloco. Na Itália já se discute isso, também tem uma parcela da política francesa que fala das vantagens da França sair da União Europeia. O senhor acredita que, tendo um exemplo agora claro, concreto, da saída do Reino Unido da União Europeia, outros países possam crescer esse sentimento de esvaziamento do bloco? O sentimento ele já existe, Marcelo. E é exatamente isso que a União Europeia quer combater, né? Porque o Brexit ele representa o primeiro processo histórico de rompimento da integração europeia, né? Você bem disse, a entrada do Reino Unido no bloco ocorreu em 73, né? Mas o processo em si de criação da União Europeia vem de décadas anteriores, ali do pós-Segunda Guerra, início da década de 50. Né? E a presença do Reino Unido no que a gente chama a própria ideia de Europa, o conjunto europeu e tal, a presença do Reino Unido é extremamente importante nesse sentido, né? É muito difícil falar em Europa sem falar da presença de alguns grandes atores, como o Reino Unido, como a França, como a Itália, como a própria Alemanha, né? E alguns desses países que eu citei agora já vêm passando por processos, como eu tinha afirmado antes, do que a gente chama de aumento do nacionalismo em si, né? A França com a Le Pen, isso é muito claro, o Salvini na Itália, mas isso também não fica somente ali na parte mais ocidental ou central da Europa, isso também é visto em outros países como a própria Hungria, a Polônia, dentre outros, né? Então, o que a União Europeia não quer é que o Brexit seja exatamente essa primeira chama, esse primeiro chamariz para que outros países queiram realmente sair do bloco. Então, o que a gente está vendo agora, essa questão do Brexit já levar mais de 3 anos, essa demora, todo esse embate político, é exatamente fruto desse processo de diferença de interesses, né? No futuro, será possível algum outro país sair da União Europeia? Sim, porque há uma cláusula, né, no Tratado de Lisboa que fala que qualquer país pode, né, mediante uma série de questões, pedir a sua saída do bloco regional. Isso sim é possível, mas, como eu sempre afirmo, o Brexit, num primeiro momento, ele mostrou ser, né, em 2016, o maior processo de fragilidade da União Europeia,
Mas, ao longo do tempo, né, passado esses já 3 anos, vem mostrando um pouco do outro lado da moeda. E a gente vem observando como é difícil deixar organizações, deixar instituições, né? Porque esse aumento do nacionalismo que nós havíamos comentado agora há pouco, ele vem acompanhado também de um discurso em torno da crise das instituições internacionais, das organizações internacionais, como a própria ONU e dentre elas também a União Europeia, né? Então, a União Europeia ela vai exatamente mostrar o outro lado e falar que não, é um processo mais histórico, tem a sua estrutura, e a gente vai ver aí no curto, médio prazo e também, obviamente, no longo, um embate aí de diferentes posições, e alguns países como o centro o papel central da própria Alemanha em querer manter o processo europeu e levar isso adiante, mesmo sabendo, né, que a União Europeia ela não representa somente um cenário positivo, ela tem também debilidades, mas enfim, esse vai ser o posicionamento da União Europeia em realmente tentar bloquear esses avanços, digamos assim, de evasão, de separação do bloco. Um ponto que eu acho que faz toda a diferença nisso é uma palavrinha que é moeda. O Reino Unido ele tinha uma situação especial de menor amarra com a comunidade, que é a moeda. Ele manteve a própria moeda, a Libra. Qualquer outro país que queira sair da comunidade vai ter um desafio muito maior, que é recriar a própria moeda. Então, nesse sentido, o Brexit está mostrando os lados negativos também, mas os lados negativos para o Reino Unido são muito menores do que um país que esteja operando com o euro. Então, esse paralelo, talvez, não sei se as pessoas têm essa grande clareza, mas são exemplos bem diferentes. Como o professor Cairo falou, direto de Sergipe, Aracaju, deu 3 exemplos, né? A França, a Alemanha e a Itália, que deixaram de operar com as próprias moedas e integraram não só a União Europeia, como a zona do euro, algo que o Reino Unido nunca quis fazer parte, a zona do euro, e manteve a libra esterlina. Infelizmente, o nosso tempo acabou. É claro que é um assunto aí que ainda leva um imenso debate e a gente está vendo o que deve ser um segundo capítulo de um processo ainda que vai ter muitos desdobramentos. Eu já estendo o convite para que nós continuemos essa conversa num futuro não distante. Agradeço o professor Cairo Junqueira, que fala conosco desde Aracaju, ali em Sergipe, o Rodrigo, que está aqui fisicamente conosco nos estúdios. Mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.